Vou começar falando sobre a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor consiste em apresentar um polinômio que é um valor que fornece valores aproximados para uma função diferenciável. Ela é o primeiro passo na direção da série de Taylor, que é para funções analíticas. Mas nós vamos usar aqui a fórmula de Taylor com o objetivo de estudar os pontos críticos de uma função diferenciável. E a natureza dos pontos críticos depende somente das derivadas da função até a segunda ordem. Por isso nós vamos estudar uma fórmula de Taylor que vai só até a segunda ordem. Embora seja apresentada aqui como exercício, estender a fórmula de Taylor para o caso de funções K vezes diferenciáveis. Uma fórmula de Taylor de ordem K, o princípio é o mesmo, e a solução do exercício está aí no livro, como também as soluções dos demais exercícios. Bom, então nós temos a fórmula de Taylor é a seguinte: F de A mais V é menos. Vou colocar dessa forma. Já passo F de A para o primeiro membro, porque eu quero saber se o ponto de A é um ponto de mínimo, de máximo ou um ponto de cela. Então isso aqui vai dar igual a soma Então, a hipótese que nós vamos adotar é que a função f seja uma função de classe C2. E a notação que nós estamos adotando é que sempre que tem um ponto que vai ficar fixado no decorrer da discussão, as derivadas, a não ser que seja necessário, como será necessário logo mais, a não ser que seja necessário, eu não indico explicitamente que ponto estou tomando derivada. As derivadas aqui são todas tomadas no ponto A, para simplificar a escrita. Como se vê, isso é uma extensão quase que imediata da definição de aplicação de função diferenciável. A função diferenciável fica aqui, isso aqui seria o resto. Então, eu estendo um pouco mais o acréscimo sofrido pela função, quando eu passo a função é uma função de classe C2 definida no aberto do Rn. E A é um ponto do Rn que A e A mais ele pertence. Muito bem. Eu tenho um ponto A, dou um acréscimo, e quero saber qual o acréscimo sofrido pela função é igual a uma parte linear, uma parte de segunda ordem, mais um resto. Esses alfas aqui são as coordenadas como
sempre do vetor V. Tá. Então, o acréscimo sofrido pela função se exprime como uma parte que é um polinômio do segundo grau em relação às coordenadas do acréscimo dado à variável independente, mais um resto que é pequeno de ordem quadrática. Isso aqui, o passo fundamental é demonstrar esse lema que diz o seguinte: seja R de B e R de classe C2, R e B é uma bola aberta de centro zero e raio delta, contido em Rn. Uma função que se anula no ponto zero, todas as derivadas parciais de R também são iguais a zero, e todas as derivadas de R de segunda ordem também são zero. Então, nessas condições, o limite de R de V sobre V ao quadrado é igual a zero quando V tende para zero. Não é só que o A e o A mais V pertencem a R, mas é mais do que isso. O segmento de reta que liga A ao ponto A mais V está contido em R. Contido em U. Então, quer dizer, uma função de classe C2 que se anula no ponto zero, definida numa bola com centro na origem, que se anula na origem, juntamente com suas derivadas até segunda ordem, então essa função é um infinitésimo de ordem superior à segunda no ponto zero. Primeira observação que a gente faz é que essa é a conclusão, é que a partir dessas hipóteses eu já tenho imediatamente que R de V já é, de cara eu vejo que é um infinitésimo de ordem superior à primeira, porque isso aqui é uma conclusão que sai da definição de derivada, de diferencial. E a função é uma função diferenciável, porque ela é de classe C2, portanto, ela se escreve como sendo o valor dela no ponto V é igual ao valor no ponto zero, mais a soma, mais o produto interno do gradiente pelo vetor V, que é zero, também é o gradiente daquele ponto, mais um resto que dividido por V tende para zero, e o resto é a própria função. Não é à toa que eu chamei de R a função. Ok? Então, isso aqui é um fato. Agora, resta ver o que acontece com o R de V sobre o módulo de V ao quadrado. Bom, aqui é que eu tenho que usar o teorema do valor médio. Então, R de V é R de V menos R de zero. É um acréscimo que eu dei ao zero, um acréscimo do vetor V. Então, esse R de V aqui é a derivada parcial, é a soma das derivadas parciais tomadas no ponto zero
vezes alfa-i, essa derivada aqui no ponto zero, a derivada tomada num ponto intermediário. Deixa eu escrever isso aqui direitinho. Esse alfa-i aqui, eu vou botar aqui e vou dividir o V2 em dois fatores, V e V. O θV, θ é o número compreendido entre 0 e 1. Bom, então, daí resulta imediatamente que o limite de R de V sobre V ao quadrado é zero. Por quê? Isso aqui é uma soma de um número infinito de parcelas. O numerador, cada parcela do numerador, né, vai tender para zero. Aliás, eu posso botar esse somatório assim, porque, como nós já vimos, vale isso aqui. Agora, se eu estou aplicando essa conclusão que eu já tirei antes para as derivadas primeiras, porque as derivadas primeiras têm derivadas, as derivadas das derivadas são zero, por hipótese. As derivadas são zero. Então, isso aqui, cada parcela dessa aqui tende para zero, porque essas funções dr sobre dxi têm derivada nula naquele ponto. Então, isso aqui é em valor absoluto menor do que ou igual a 1, de modo que o limite é zero. Ok? Então, se você tem uma função de classe C2 que se anula num ponto juntamente com suas derivadas e derivadas segundas, então essa função de classe C2 que se anula juntamente com as derivadas e as derivadas segundas é, no ponto zero, um infinitésimo de ordem superior à segunda ordem. Ok? Bom, uma vez estabelecido isso, a fórmula de Taylor se reduz a considerar a diferença, o valor de R de V determinado por esta igualdade e mostrar que o R de V cumpre as condições do lema. Então eu considero agora o lema aplicado a R de V, que é igual a F de A mais V menos F de A menos soma de df sobre dxi. Aqui é bom deixar claro em que ponto eu estou considerando. E tem uma coisa que acontece comigo a vida toda e eu nunca me corrijo. Ou melhor, corrijo sempre a posteriori. Tem um fator 1/2 aqui. Esse fator 1/2 vai ser necessário já já. Se não tivesse esse fator 1/2, isso não é verdadeiro. Às vezes eu fico me perguntando se esse meu esquecimento do fator 1/2 não é algo propositado. Subconscientemente talvez seja, porque é uma forma de chamar a atenção, porque sem esse fator 1/2 a coisa não dá certo. Bom, então eu tenho essa função R de V que está definida numa certa bola em torno do zero, né? Eu
bola formada por todos os V's cuja norma é menor do que epsilon, de tal modo que o A mais V ainda caiba aqui dentro. E então eu só tenho que aplicar o lema. Para aplicar o lema, eu tenho que ver que R de 0 é 0, o que é óbvio. E as derivadas parciais no ponto 0. Bom, primeiro vou ver que a derivada parcial no ponto R de A, no ponto A mais V. Aqui a gente tem que ter cuidado com uma coisa que eu chamei a atenção do primeiro momento em que eu defini as derivadas parciais. Eu disse o seguinte: esse símbolo aqui significa a derivada de R em relação à sua iésima variável, seja qual for o nome que eu dê a essa variável. No caso aqui, o vetor V é que é a variável independente. As coordenadas dele são α1, α2, αn. De modo que, embora eu esteja escrevendo aqui dr sobre dxi, eu vou tomar aqui as derivadas em relação aos αi's, que são as variáveis independentes, que a função é R de V. E isso aqui, esse símbolo dr sobre dxi, significa derivada de R em relação à sua iésima variável, seja qual for o nome que se atribua a essa variável. Então, essa derivada é df sobre... Aqui não depende de V, então a derivada é 0, menos a derivada em relação à iésima variável disso aqui, fica só esse aqui. E aqui o fator 2, o fator 1/2, comparece se a gente observar que cada produto αi e αj aparece duas vezes naquela soma. Por exemplo, α2, α3 e α3, α2. É a mesma coisa que a multiplicação é comutativa, então cada fator aparece duas vezes. Aí você vai dizer, e se o α e o i for igual a j? Aparece, porque aí a derivada em relação, vai aparecer αi ao quadrado, vai aparecer um 2 aqui. Então o 2 cancela, então fica derivada, fica só aqui a soma em relação a j de αj, que eu derivei em relação à iésima variável. Ok? Ah, tá faltando, né? Bom, agora o dr sobre dxi no ponto A, no ponto V, que é uma função de V, né? No ponto V igual a 0, que é no ponto A, né? Bom, não, vou botar no ponto V. Esse aqui está errado. Esse aqui não tem A mais V. O R está definido numa bola com centro no 0. O F aqui está no A mais V, desculpe. Então, dr sobre dxi no ponto 0 é igual a 0, porque quando eu fizer V igual a 0, isso aqui se anula e as coordenadas do V são todas iguais a 0. Agora, d2r, dxj, dxi no ponto V, dxj, dxi, dxj, dxj é a mesma coisa, porque nós já provamos o teorema de Schwartz. Então fica aqui d2f, dxj, dxi, ponto A mais V. Esse aqui não tem V, esse aqui tem a coordenada, menos, não tem mais aqui, é só d2f, dxi, dxj no ponto A. Então, consequentemente, a derivada segunda de R em relação a xj, xi,
no ponto 0 vai ser 0, tomando V igual a 0. Então, esse resto cumpre as condições requeridas pela hipótese do lema. Consequentemente, eu posso concluir que vale isso e que está provada, então, a fórmula de Taylor. Okay? No livro eu fui um pouco mais cuidadoso, eu derivei primeiro em relação ao J, depois eu I em vez de I. Aí não precisei usar, aparentemente não usar o teorema de Schwartz, pelo menos explicitamente. Então essa é a fórmula de Taylor, que nos leva ao estudo dos pontos críticos. Ou melhor, que nos conduz à conclusão de que a forma quadrática hessiana, que é essa expressão aqui, é essencial para determinar se um ponto crítico é um ponto de máximo, de mínimo ou nada disso, é um ponto de Sela. Então, nós sabemos que uma forma quadrática é uma função do Rn em R, cujo valor num vetor V de Rn é dado por uma expressão do tipo onde os HIJ constituem uma matriz simétrica N por N. Só que eu vou usar a notação, que é uma notação extremamente conveniente, de representar H como função de V, botar um expoente 2 no V. Para lembrar que o V aparece duas vezes aí, né? As coordenadas do V aparecem duas vezes, e também pelo fato de que, se eu tomar essa forma quadrática no vetor TV, isso aqui fica T2H de V2. Se eu substituir V por TV, o T vai aparecer duas vezes aqui, então fica T2. Então é conveniente essa notação. Então, a forma quadrática H chama-se positiva quando H de V2 é maior do que zero para todo V diferente de zero. Aí a forma H chama-se uma forma positiva. Analogamente, H de V2 menor do que zero para todo V diferente de zero, então H se chama uma forma negativa. E se o H de V2 assume dois sinais, ela se chama uma forma indefinida, que para alguns valores ela é positiva, para outros valores ela é negativa. Analogamente, a gente tem uma forma não negativa, e não positiva, etc. Okay? Uma forma quadrática, ela é equivalente, num certo sentido, num sentido bastante claro, a um operador autodisjunto no Rn, que tem essa matriz, a matriz da forma quadrática, a matriz do operador autodisjunto. Quando a forma quadrática é positiva ou negativa, então ela se chama forma quadrática definida. Definida positiva ou definida negativa. Nesse caso, o operador associado a ela vai ser o operador associado a uma forma quadrática
é caracterizado pelo fato de que o produto interno de H0 de V por V é o valor da forma quadrática. Então, quando a forma quadrática é uma forma definida, ou positiva ou negativa, esse operador é um operador invertível, porque o H de V ou é sempre positivo ou sempre negativo, então nunca é zero. Quando V é diferente de zero, consequentemente o H0 é invertível. É um operador invertível quando a forma é definida. Quando a forma é indefinida, não, o operador não precisa ser invertível. Bom, então agora nós temos uma função um ponto, chama-se um ponto crítico. Nós já vimos essa definição, quando o gradiente da função naquele ponto é igual a zero. Quer dizer que todas as derivadas parciais da função se anulam naquele ponto. Então, se A é um ponto crítico, quando eu dou um acréscimo a A fórmula de Taylor se simplifica. Essa parte aqui desaparece. Então fica só a forma quadrática aplicada ao vetor V2 mais o resto, o que destaca a importância da forma quadrática do comportamento da função no ponto crítico, tá? Porque a parte linear some, o acréscimo dado pela função vai ser uma parte quadrática mais um resto que é insignificante diante do acréscimo dado. Bom, então nós temos a noção de ponto crítico. Entre esses pontos críticos existe um ponto de máximo local, ou mínimo local. Por exemplo, um ponto de máximo local é quando ele existe uma bola de raio delta contida em U, tal que para todo x pertencente no máximo local, quando existe um delta maior do que zero, tal que a bola de centro A e raio delta está contida em U, e x pertencente a essa bola implica f de A, f de x menor do que ou igual a f de A. Quer dizer, dentro dessa bola o ponto é um ponto de máximo. O maior valor que a função assume nessa bola é o f de A. Analogamente, um mínimo local quando não é nem máximo nem mínimo, é claro que aí não é nem máximo nem mínimo, é o que se chama normalmente de um ponto de Sela. Nós explicaremos já daqui a pouco o significado dessa, por que chama-se ponto de Sela. Entre os máximos locais, entre os pontos críticos, estão os máximos e mínimos locais. Se A é um ponto de máximo ou de mínimo local, então A é um ponto crítico de F. Nos pontos de máximo e de mínimo local, o gradiente da função necessariamente se anula, né? Porque qualquer que seja
o vetor que eu tome, e tome a derivada direcional de f naquele vetor, essa derivada direcional vai ser você vai ter um caminho dentro do domínio da função que passa pelo ponto A e tem nesse ponto um vetor velocidade igual a v. Então a derivada direcional de f na direção de v vai ser o produto interno do gradiente. Ou melhor, desculpe. Vai ser f composto com lambda linha no ponto zero, que é o produto interno do gradiente de f pelo vetor v, mas aqui fica fácil de ver porque f composto com lambda é um ponto, se A é um ponto de máximo local, considerar esse caso aqui, então f composto com lambda é uma função real de variável real que passa por um máximo no ponto t igual a zero. Tá certo? Porque é uma função cujos valores estão dentro daquela bola, para pontos próximos de zero. Estamos dentro da bola, e dentro da bola o ponto de A é um ponto de máximo local da f, é um ponto de máximo da f, portanto f composto com lambda tem o máximo local naquele ponto, portanto f composto com lambda linha no ponto zero igual a zero, isso significa que o gradiente de f no ponto A, produto interno por v, que é igual a isso aqui, é zero, qualquer que seja v, então o gradiente do ponto A é igual a zero. Portanto, todo ponto de máximo ou de mínimo local é um ponto crítico da função. Muito bem. Aqui tem os exemplos, exemplo bastante simples, né? Você pega, por exemplo, f de R2 em R, f de xy igual a x2 mais y2, então a origem é o mínimo local. O gradiente de f é igual a 2x, 2y, então o gradiente se anula no ponto zero, portanto é um ponto crítico, mas esse ponto crítico é um ponto de mínimo porque a função se anula naquele ponto e é positiva nos demais pontos do plano. Portanto é um ponto de mínimo local. Já se eu considerar menos f, é um ponto de máximo local. Por outro lado, se eu considerar a função f de xy, digamos g de xy igual a x2 menos y2, aí o gradiente de g no ponto zero
é zero, porque o gradiente é 2x menos 2y. As coordenadas do gradiente são 2x e menos 2y no ponto xy. O gradiente é zero, mas não é nem máximo nem mínimo local, porque arbitrariamente próximo do zero, você tem pontos em que a função g é negativa e pontos em que a função g é positiva. Então você tem pontos, qualquer vizinhança do zero, você tem pontos em que a função é maior do que o valor dela no ponto zero e pontos em que ela é menor. Consequentemente, o ponto zero é um ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo. Esse é o tradicional ponto de Sela. Porque o gráfico da função nesse ponto tem a forma de uma cela. Ela é um máximo se a gente varia na direção do y, do eixo do y, e um mínimo se varia na direção do eixo do x. Ok? Então, são exemplos de funções que tem máximo, mínimo e pontos de Sela, pontos críticos. O teorema básico que nós vamos provar agora, que relaciona a natureza do ponto crítico com a segunda forma quadrática, a forma hessiana, segunda forma quadrática hessiana, é o teorema que diz o seguinte: se a forma quadrática hessiana for num ponto é uma forma positiva, então esse ponto é um ponto de mínimo. Se a forma quadrática for negativa, esse ponto é um ponto de máximo. Se a forma quadrática for indefinida, esse ponto não é nem de mínimo nem de máximo, é um ponto de Sela. Sendo que tem um exemplo aí a respeito da invalidade da recíproca. Então, tem uma função de classe C2 e um ponto A, um ponto crítico. O teorema. Se a forma quadrática hessiana, que é a forma quadrática que tem essa matriz aqui, se a forma quadrática hessiana for positiva, então A é um ponto de mínimo. Mesma coisa se for negativa é um ponto de máximo, e se for indefinida não é nem mínimo nem máximo. Vamos concentrar a atenção nessa afirmativa. Se a forma for positiva é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo. Bom, é porque f de A mais V menos f de A, o ponto é um ponto crítico. Então aqui o termo linear desaparece, fica só o termo de segunda ordem mais o resto. Vou chamar de H pura e simplesmente, a forma quadrática hessiana. Bom, então o acréscimo aqui eu quero mostrar que existe um delta tal que para todo V em norma menor do que delta,
essa diferença é positiva. Ora, essa diferença é a soma de um número positivo com outro que é pequeno. Então eu posso escrever isso aqui como sendo a V2 que multiplica 1/2 de H ok? Ok? Agora, veja bem, H é uma função contínua, um polinômio de segundo grau, uma função contínua, que por hipótese é positiva para todos os valores diferentes de zero. Em particular, se eu considerar a esfera unitária, à qual pertence esse vetor V sobre módulo de V, que é um conjunto compacto, no qual a função H é sempre positiva, então essa função assume um mínimo positivo nesse conjunto compacto. Então, o H de V sobre V ao quadrado é maior do que ou igual, digamos, a esse número, digamos assim, 2 epsilon, para todo V diferente de zero. Ok? Chamar de 2 epsilon esse número positivo. O número positivo posso dar o nome que eu quiser, eu dou o nome de 2 epsilon. Agora, isso aqui tende para zero, quando V tende para zero, de modo que se o módulo de V for um número positivo menor do que delta, existe um delta tal que, se V for um número, a norma de V for um número positivo menor do que delta, então R de V sobre V ao quadrado vai ser menor Por que eu botei 2 epsilon? Porque isso aqui é maior. Sim, porque aí isso aqui é maior do que ou igual a epsilon. Então isso aqui é menor do que epsilon. Então eu posso concluir o seguinte, que se eu tomar um V menor do que delta, então essa soma aqui tem um sinal positivo, porque esse é a soma de duas parcelas. A primeira parcela é maior do que epsilon, maior do que ou igual a epsilon, e a segunda parcela é em valor absoluto menor do que epsilon. Então, multiplicado por um número positivo, vai dar positivo. Consequentemente, o ponto A é um ponto de mínimo local da função A, da função F. Mas o mínimo estrito, porque o mínimo é, na definição de mínimo, de ponto de mínimo, a gente tem menor do que o igual, maior do que o igual. Quando é maior do que positivo mesmo, então um mínimo estrito, quer dizer, um ponto isolado de mínimo, como por exemplo função f de x, y igual a x2 mais y2. O gráfico dela é assim. Então o zero aqui é um ponto de mínimo, porque a forma quadrática hessiana dela, a matriz hessiana, é essa matriz aqui. Bom, exatamente do mesmo modo a gente vê que
se a forma só assumir valores negativos, então H é um ponto de máximo. No local, né, evidentemente. Ainda tem uma terceira afirmação que diz o seguinte: se a forma for indefinida, forma indefinida significa que existem V e W, tais que H de V2 é positivo e H de W2 é negativo. Então o ponto não é nem de máximo nem de mínimo. Para ver isso, eu modifico ligeiramente esse raciocínio aqui, mas basicamente é o mesmo raciocínio, só modifica aqui o seguinte: eu considero isso aqui como sendo uma função de T e de V. Então isso aqui fica T2 H de V2, não é isso? Mais R de V de TV. Então isso aqui fica T2. O que acontece se eu botar TV aqui? Então fica H de V sobre V ao quadrado mais R de TV sobre T2V2, né? O que vai acontecer é o seguinte: é que se o H de V for positivo, isso aqui vai ter, para todo valor suficientemente pequeno de T, V fixo. Para todo valor suficientemente pequeno de T, essa expressão aqui vai ter o mesmo sinal que isso aqui. Tanto faz H de V positivo como H de V negativo. Essa expressão vai ter o mesmo sinal que esse termo aqui, porque esse termo é pequeno. Para T pequeno, essa expressão aqui vai ter, dentro do colchete, do parênteses, vai ter o sinal da primeira parcela. Então, se o H de V for positivo, esse sinal vai ser positivo; se for negativo, isso aqui vai ser negativo, multiplicado por isso aqui, continua sendo. Então, quer dizer o seguinte, que dependendo do valor do sinal de H de V, essa diferença pode ser positiva ou pode ser negativa. Ou seja, numa certa direção você tem um mínimo e numa certa direção você tem um máximo, que é o caso aqui do x2 menos y2. Se eu pegar o y igual a zero, isso aqui vai ser um ponto de mínimo. Mas se eu pegar o x igual a zero, então isso aqui vai ser um ponto de máximo. Tá? Quer dizer, se você caminha na direção do eixo do x, isso é um mínimo; se caminha na direção do eixo dos y, isso aqui é um máximo. Bom, então a gente vê o seguinte, que quando se depara com um caso concreto de uma função de várias variáveis e que se tem um ponto crítico, a determinação de se esse ponto é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo local da função vai depender do estudo da forma quadrática, ou seja, da matriz hessiana, essa matriz aqui.
Então o problema é saber quando é que essa matriz é positiva ou quando é que essa matriz é negativa. Ou não é nenhuma coisa nem outra. A maioria dos livros de cálculo, eu diria a totalidade, eu não conheço nenhum. Pode ser que exista um, claro, eu não conheço todos os livros de cálculo do mundo. Quando vão atacar esse problema, vão saber se a matriz é positiva ou negativa, aborda o problema do seguinte ponto de vista. Uma matriz simétrica positiva é quando tem todos os autovalores positivos. Uma matriz simétrica positiva, por exemplo, quer saber se é um ponto de mínimo, minimizar uma certa coisa. Então você tem, os autovalores têm que ser todos positivos. Aí, calcular os autovalores. Os autovalores de uma matriz, calcular os autovalores de uma matriz não é um problema simples. Por exemplo, se a matriz é 2 por 2, calcular os autovalores significa resolver uma equação de segundo grau. Se a matriz é 3 por 3, já complica, porque aí resolver uma equação do terceiro grau. Bom, mas existe uma fórmula para resolver a equação de terceiro grau. Eu não conheço forma mais inútil do que essa. A humanidade levou 1.300 anos, mais ou menos, para ir da solução da equação de segundo grau para a solução da equação de terceiro grau. A equação de segundo grau era resolvida pelos babilônios 800 anos antes de Cristo. A equação do terceiro grau foi resolvida por Scipione Ferro em Bolonha no ano de 1600. Então, quase 2.000 anos para poder resolver a equação do terceiro grau. Aí ele obteve o quê? Uma fórmula. Beleza, uma fórmula. Sabe o que acontece com essa fórmula? Ela é inútil. Por que essa fórmula é inútil? Essa fórmula é inútil porque, no caso em que as três raízes são reais, essa fórmula envolve uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de um número negativo. Então você vai ter que lidar com números complexos. Aí vai fazer uma conta, vai ficar uma conta, a não ser em exemplos estudados, escolhidos a dedo pelos autores de livros didáticos, entre quais eu, por exemplo, escrevi um livro para professores de ensino médio em que ensinava a equação de segundo e terceiro grau. Eu escolhi bem de propósito assim os casos que podia, mas não serve. Então a solução é usar o método de Newton, que é para resolver a equação, achar a raiz de uma equação aproximadamente. Então não é o método. Mas será que precisa resolver achar os altos valores para saber se uma forma quadrática é positiva? Não, não precisa. É coisa simplíssima, é você saber não determinar os altos valores, mas determinar o sinal, se é positivo ou negativo, de uma forma. E o método é o método chamado método de completar o quadrado, que é o método de Lagrange, que está aqui. O método de completar o quadrado é um método que consiste na seguinte observação profunda e complicada. x2 mais 2ax é igual a x mais a ao quadrado menos a2. Quer dizer, toda a expressão do segundo grau você pode, se não for um quadrado, você completa o quadrado. Então, por exemplo, esse é o método de Lagrange, se resume basicamente nisso aí. O resto é só aplicar isso aí. Por exemplo, você tem a forma, você está resolvendo está estudando uma função, é a forma quadrática dela. Agora, no invés de usar alfa e beta, eu vou usar x e y, tá certo? Uma forma quadrática do seguinte tipo: h do vetor v, que é x, y, em vez de alfa 1, alfa 2, vou chamar de x e y as variáveis. É igual aqui: x2 menos xy mais y2. Então eu quero saber se isso aqui é uma forma positiva ou uma forma negativa. Quais são os sinais que esse trinômio pode assumir? Então, escreva assim: o x2 menos xy
Se fosse x2 menos 2xy, seria uma beleza. Eu teria o quadrado, mas não é, é xy. Então, eu boto isso aqui, y sobre 2. Mais y2. Então, isso aqui, x2 menos 2xy, completando o quadrado, fica x mais y sobre 2 ao quadrado, menos o quadrado de y sobre 2. Então, isso aqui vai dar igual a x mais y sobre 2 ao quadrado mais 3/4 de y2. Então, essa forma é uma forma positiva, porque ela só assume valores positivos, a não ser que x e y sejam simultaneamente iguais a zero. Então, é uma forma positiva. Ok? Esse é o método de completar o quadrado. Vamos ver um caso um pouquinho mais interessante. Uma forma em 3 variáveis. Dá um pouquinho de trabalho, assim, mas tudo estritamente elementar, que qualquer criança pode fazer. É só ter cuidado. Esse aqui seria x2 mais y2 mais z2 mais xy mais... Opa! Não é isso que eu quero, não. Eu quero fazer igual aqui, porque se eu me bananar nas contas, eu corrijo aqui. Mais 3xy mais 3xz mais 4yz. Então, eu quero saber se essa forma é positiva ou negativa. Quer dizer, esse H de V2 vê o vetor cujas coordenadas são x, y e z. Todos os termos são positivos, dá a impressão que essa forma só assume valores positivos. Mas não é bem assim. Eu faço o seguinte, eu escolho o x, por exemplo. Então eu pego os termos que tem x e vou reduzir a uma soma de quadrados. Os termos que tem x são x2, 3xy, 3xz. Vou escrever isso aqui como uma soma diferença de quadrados. Então isso aqui fica x2 mais 2x que multiplica 3 meios de y mais 3 meios de z. Veja bem que eu sempre ponho 2x, que é para poder ficar x2 mais 2x mais 2x vezes alguma coisa. Isso aqui, que é x mais 3 meios de y mais 3 meios de y mais z ao quadrado, menos o que está faltando aqui é o 9/4 de y mais z ao quadrado. Não é isso? Menos que eu tenho. Fiquem me policiando que eu posso cometer algum deslize aí. O professor não erra, é desliza. Deslize. Ok, então o termo que tinha x eu já escrevi aqui, mas aqui ainda tem o y e o z que estão aqui. Então eu escrevi a minha forma original, h, eu vou chamar isso aqui de S. Então fica igual a S2. Não importa, S é um número qualquer, mas está elevado ao quadrado, por ali ele não vai ficar negativo, S ao quadrado. Menos 9/4 de y mais z ao quadrado, isso aqui
Tá certo? Isso aqui é o 9/4 de Y2, mais 9/4 de Z2, mais 9/4 de 2YZ, que é 9,5 de YZ. Agora, mais 4YZ, que é o que estava faltando aqui, né? Então, simplificando, agora eu vou botar os termos em Y. Tem nada que simplificar, já está simplificado, né? Aqui tem que posso simplificar. Isso aqui é 8 meios, menos 9 meios, então menos 1 meio, né? Pronto. Ok? Tá certo isso? Eu sempre tem um YZ, 4YZ ali que eu esqueci de botar. Tem esse termo aqui. Certo isso? Isso aqui fica 9 meios de YZ mais 4YZ. 4 são 8 meios, menos 9 meios, dá menos 1 meio de YZ. Bom, isso aqui fica S2. Deve estar faltando alguma coisa. Eu sempre tem o Y menos 5/4 de Y2, porque tem que somar o Y2, né? Tá certo? Menos 5/4 de Y2, menos 5/4 de Z2, menos 1 meio de YZ. Ok, obrigado. Bom, aí agora é só pegar os termos que tem Y aqui e eliminar menos 5/4 de Y2 mais Z2 mais certo? 5 vezes 2, 10. Aí fica S2 menos 5/4. Y2 mais Z2 seriam de Y mais Z ao quadrado menos isso aqui fica Y2 mais Z2 mais 2Z2 sobre 25, né? 20 sobre 20. Ok. Seja lá, no livro está certo isso aqui. Então isso aqui eu posso chamar de T, então fica S2 menos 5/4 de T2 menos Z2 sobre 20. A menos que eu tenha cometido algum erro. Não. Está tudo errado.
o resultado da... O importante é que está certo. Ok. Bom, agora eu tenho que fazer isso aqui, é escrever menos S2 menos 5 quartos de Y2 mais Z2 menos YZ aqui. Algo que multiplicado por 5 quartos deu 1 meio, então fica 2 quintos, né? Bom, agora aqui é reduzir ao caso anterior. Então a gente vê que essa forma é uma forma indefinida. Deixa eu dizer, vou juntar só os termos que tem Y aqui. Então fica menos 5 quartos de Y2 mais 2 quintos de YZ. Igual a menos 5 quartos de Y2 mais 2YZ sobre 5. Que é igual a menos 5 quartos de Y mais Z sobre 5 ao quadrado menos Z2 sobre 25. Ok? Ok, então isso aqui é uma expressão que eu chamo de T, menos Z2 sobre 25, mais tem um Z aí, mais Z2. Fica 24 Z2 sobre 25. Tem qualquer coisa errada aí. Tá certo. Então a expressão final é isso. Isso mostra que essa forma é uma forma indefinida, porque você pode fazer o S igual a zero, e você tem aqui a soma de dois negativos. Para fazer o S igual a zero,
Você toma os valores especiais para x, y, z, você faz S igual a 0. E o t e o z não são simultaneamente iguais a 0. Então você tem negativo ou positivo dependendo do ponto. Bom, de um modo geral, quando você chega com uma expressão como essa, que tem termo positivo e negativo, a forma é indefinida. Bom, para terminar esse capítulo, a gente tem que falar sobre funções convexas. Agora, para falar sobre funções convexas, seria interessante que nós tivéssemos uma noção de função convexa para função de reais de uma variável. Isso foi visto com bastante detalhe no volume 1. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com as propriedades das funções convexas de uma variável. Alguém se considera aqui familiarizado com a noção de função convexa de uma variável ou não? Não. Ninguém levantou o braço? Você, Carlos? Bom, está perdido, uma minoria. Bom, então o que é uma função convexa de uma variável? Uma função convexa de uma variável é uma função que tem a seguinte propriedade. Ela é definida pela... Primeiro, ela é uma função definida num intervalo. Segundo, é o seguinte. Se você olhar para o gráfico da função, digamos que aqui seja o intervalo onde a função está definida. Se você tomar 2 pontos do gráfico, isso aqui é secante, é o segmento de reta que liga os pontos A, F de A, e B, F de B. Muito bem. Então, a função se chama convexa quando, para qualquer ponto aqui, entre A e B, o gráfico da função se situa abaixo do ponto da secante que tem a abscissa na x. Então, isso aqui é uma função convexa. O f de x tem que ser um valor menor do que esse aqui. Que valor é esse aqui? Que valor é da ordenada desse ponto? A ordenada desse ponto é um ponto que está no segmento de reta que liga o ponto A, F de A, do plano ao ponto B, F de B. Esse segmento de reta, ele parte do ponto F de A, a ordenada F de A, e tem a inclinação dele é F de B menos F de A dividido por B menos A. Isso aqui multiplicado por X menos A. Essa é a ordenada desse ponto. Esse é o valor desse segmento aqui. Porque ele começa com F de A, eu vou percorrer o segmento de reta, é a secante que liga esse ponto a esse. Ele começa com F de A, ele descreve uma reta no plano que parte desse ponto e tem essa inclinação, e eu dei um acréscimo, passei de A para X, X menos A. Então, F de X é menor do que ou igual a F de A mais F de B menos F de A, X menos, ou B menos A, X menos A. Então, essa é a definição inicial de função convexa. Tem uma definição extremamente geométrica, quer dizer, uma função cujo gráfico se situa abaixo de qualquer de suas secantes. Ok? Agora, a gente faz uma continha simples e observa o seguinte, que todos os pontos do segmento de reta AB
são pontos do tipo 1 menos TA mais TB, onde T é um número compreendido entre 0 e 1. Okay? Todos os pontos do segmento, é só tirar o valor de T aqui, você põe T em evidência e tira o valor de T em função de X, e você verifica que os pontos do intervalo AB são os pontos da forma 1 menos TA mais TB, onde T varia entre 0 e 1. Quando T é igual a 0, isso é igual a A. Quando T é igual a 1, isso é igual a B. Então, essa condição aqui que define a convexidade da função se escreve assim. A função é 1 menos TA mais TB é menor do que ou igual a 1 menos T f de A mais T f de B. Então essa é a forma equivalente, a forma não geométrica de definir convexidade. Uma função é convexa, é uma função de uma variável, é convexa quando ela satisfaz essa condição aí. Muito bem. Agora, quais são as propriedades das funções convexas? Em economia, o pessoal está mais interessado em funções côncavas do que convexas, né? Porque não é só em economia, não, em fisiologia também. As coisas na natureza elas têm uma tendência à concavidade em vez de convexidade. Embora geometricamente a convexidade seja muito mais interessante. Inclusive existem conjuntos convexos, mas, que me perdoe o Roberto Carlos, mas não existem conjuntos côncavos, né? Existem conjuntos convexos, conjuntos côncavos não existem. Mas por que em economia, fisiologia e em outras áreas da ciência as funções côncavas são mais interessantes? Uma função côncava é uma função que se ela for crescente, a taxa de crescimento dela vai diminuindo, até atingir um máximo, se atingir, o máximo é obrigado, e depois ela começa a decrescer, e quando ela decresce, a taxa de decrescimento dela vai ficando cada vez mais rápido. É porque existe um princípio chamado princípio dos retornos decrescentes, né? Quando você tem que investir cada vez mais, se você for aumentar o investimento, você tem que investir cada vez mais para obter relativamente menos do que você obtinha antes, no começo do seu negócio. Então, nós, como matemáticos, vamos nos interessar mais por funções convexas. A função côncava é só inverter o sinal de igualdade. Tudo que valer para convexa, vale para côncava, trocando o sinal. Mas como é que a gente caracteriza as funções convexas? As funções convexas, elas têm uma propriedade de que a derivada dela é uma função, se ela for derivável, a derivada dela é uma função crescente. A gente vê por aqui pelo gráfico, que as secantes vão aumentando, então a derivada é uma função crescente. Portanto, a derivada segunda, se ela tiver a derivada segunda é positiva, é pelo menos não negativa. As funções convexas se caracterizam assim, F. Então, as funções convexas, a derivada é uma função crescente de x. E se ela for duas vezes derivável, se existir, a derivada segunda é não negativa, porque a derivada primeira é crescente, a derivada segunda a derivada de uma função crescente é não negativa.
Outra coisa a respeito de função convexa, que sempre caracteriza a função convexa, é o seguinte: o gráfico dela situa-se sempre acima de qualquer de suas tangentes. Acima de qualquer tangente. Quer dizer o seguinte: se você pegar um ponto A e tomar ponto X aqui, vamos chamar de A mais V aqui para ficar dentro do... O gráfico da função f de A mais V vai ser sempre maior do que ou igual a f de A mais f' de A vezes V. Que é f de A mais f' de A vezes, porque f' de A é a inclinação da tangente. A derivada num ponto é a inclinação da tangente. F' de A vezes V é isso aqui. Então, isso aí caracteriza a convexidade de uma função de classe C1. Então, nós vamos agora definir função convexa de várias variáveis, e essa é a definição que é adequada, porque olhando para essa definição a gente vê que ela funciona qualquer que seja a dimensão em que estão os pontos A e B. E então, nós vamos ver que essas condições, por exemplo, a derivada é crescente, bom, isso aí não dá para dizer em termos de funções de várias variáveis, mas pode dar para dizer essa aqui, por exemplo. F de A mais V menos F de A é maior do que igual a isso aqui, então fica ali F de A mais V menos F de A é maior do que ou igual ao gradiente de F no ponto A, produto interno por V. Então, isso é a caracterização das funções convexas. Outra coisa importante é que a derivada segunda é substituída pela matriz hessiana. Então, uma função é convexa, uma função de classe C2 é convexa se e somente se a sua matriz hessiana é não negativa, maior do que ou igual a zero. Bom, a próxima aula vai ser só sobre funções convexas, com o que nós vamos terminar esse capítulo. Mas eu pediria a vocês que dessem uma olhada na parte de funções convexas do volume 1, porque isso vai ajudar muito a entender as coisas. Tá? Bom, por hoje chega.